Pois é, então, pensando nesses espaços, né, espaços de aprendizagem, né, de escrita acadêmica na universidade, eu pensei nesse título já como uma provocação, né? Oi, estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Sim, vimos. Acho que, será que eu caí? Não, estamos ouvindo normalmente. Ah, tá, desculpa. Bom, então, esse título, ele vem como uma provocação, né? Falar de espaço de aprendizagem, de escrita acadêmica na universidade, pressupõe a pensar. E o que é que a gente está fazendo na universidade, na nossa formação, né? Os laboratórios, os ateliês, eles surgem como essa necessidade de criar um espaço adicional, né? Seria isso? Será que as atividades que a gente faz, fundamentadas no currículo de formação, não dão conta disso? E aí a gente acaba forçosamente pensando que não está dando conta, né? Por que não está dando conta que a gente tem essa necessidade? E aí a gente tem, né, um histórico de outros projetos que funcionam nesse sentido. A exemplo, não dá para citar todos, mas eu trago aqui alguns com os quais a gente tem mais contato, né? O Lablé, da Federal de Santa Maria, que já tem um bom tempo, fundado por Mota Ro, que é muito conhecido. Hoje em dia, quem está seguindo muito com esse trabalho é a Graciela e outros pesquisadores. O de vocês, né? O Laboratório de Letramento Acadêmico. O Lila, lá, que composto por uma série de pesquisadores, não só da UEL, Unespa, a UFT, a UTFPR, o IFPR. Temos também o Grupo de Estudos e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, o GEPLEA, da UF, né, que tem o LAB lá, e a UF, o Laboratório de Letramento, é o grupo e laboratório. Tem o LPT acadêmico, coordenado por Ribamar, né? O LETA, recentemente, foi criado lá na Federal de Campina Grande, inclusive eu estive lá participando também do evento de lançamento, e o ATA, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco no ATA também. E outros que não estão aqui mencionados, que ficaria até cansativo mencionar todos, mas não que não esteja considerando as atividades, tem muita gente trabalhando com isso, pelo Brasil afora. Foi criado o Grupo ROCA, né, que é a partir das palestras organizadas pelo Lila, e a gente percebe como tem muita gente preocupada com esse processo didático da escrita acadêmica, porque só essa formação regular, com base no currículo da formação dos cursos, parece que não dá conta, né? A gente tem observado demandas, reclamações dos alunos que têm dificuldade com a escrita, e foi nessa direção também que o ATA surgiu, né? A partir de um edital do PNPD. Lá o edital foi publicado em 2011, mas o ATA efetivamente começou as ações em 2012. Nós trabalhamos na perspectiva do ISD, né, com a qual a Eliane também trabalha, e outros pesquisadores do LAC, e a gente tem muito isso em vista, essa dimensão didática, que talvez seja essa a provocação maior para a gente conversar
com coordenadores dos laboratórios, dos ateliês, o que é que tem faltado, né? Nesse currículo normal, que cobra uma escrita acadêmica, mas, por outro lado, onde é que está, onde se situam essas práticas de didatização, né? Há pouco a gente estava conversando no simpósio, e eu não sei agora, eu acho que foi na fala da professora Florência Miranda, em que ela relatou que os alunos, um trabalho, uma experiência didática que ela desenvolveu lá na universidade, com a elaboração de uma biodata, e, para surpresa dela, alguns alunos não conheciam, né, enfim, como se elaborava uma biodata, né? E não só na biodata, de repente você pode se surpreender com outras produções textuais que são desconhecidas. E muitas vezes o professor, quando solicita, entende, né? Porque o aluno já está na universidade, ele já sabe como escrever. Então, aquela que a gente sempre retoma, né? O que Teresa Lillis menciona como a pedagogia do mistério. Assim, os professores acreditam que os alunos já sabem e por isso fica por aí, né? Efetivamente não se didatiza aquele conteúdo. Então, nesse sentido que a gente tem trabalhado no ATA, né? O ATA trabalha nessas duas dimensões, uma dimensão mais investigativa, para dar conta de como essa escrita acadêmica é variável, é heterogênea, como ela muda de acordo com as diferentes áreas de conhecimento, que aqui a gente está usando o conceito de cultura disciplinar, de Highland. Focalizamos os gêneros textuais, né? Mas pensando também nessa dimensão didática, né? Para dar conta daqueles elementos, né, textuais discursivos que entram no processo da organização, da planificação do texto, e que nem sempre eles são didatizados ao longo do processo natural da formação do aluno, né? Então, quantos relatos a gente tem por aí de alunos que se dizem solicitados a escrever esse ou outro gênero, mas sem saber exatamente como conduzir essa escrita. Então, é muito por aí que eu vejo como bastante significativa e importante a atuação desses laboratórios, né, de criar esses espaços. Então, aqui vocês têm uma atividade bem intensa do LAC, oferecendo esse apoio, essa assessoria, digamos, uma assessoria para tantos alunos que recorrem, né, a essas orientações, a essa prática. Porque na estruturação do currículo normal, embora a gente tenha disciplinas como leitura e produção de texto, ou em algumas outras universidades, escrita acadêmica, elas não atendem a todos os alunos, né? Elas não atendem na proporção que a gente deseja, principalmente alunos de cursos de outras áreas de conhecimento. Aí é que a dificuldade é mais intensa. E aí eu gosto de mostrar, eu já usei essa ilustração em outras falas, aqui foi um momento ímpar, né, da atuação de um dos minicursos, de uns workshops que a gente ofereceu lá na UFPB, lotou, né, o auditório da reitoria, com alunos de diferentes áreas de conhecimento, alunos da iniciação científica. Os alunos foram convocados para a gente conversar, mostrar como se elabora um relatório, dar essas orientações, né, de como estruturar uma justificativa, uma metodologia, como citar outro autor, como usar todo esse processo de autoria, iniciativa. Então, aqui foi um momento ímpar, de fato, mas a gente tem, ao longo
desses 10 anos, a gente já está no 11º workshop para tentar suprir essa demanda, né? Essa demanda que se faz presente. A gente não atua como lá que tem esse plantão para dar atendimento. É um desafio, né? Pensando na persistência e desafio, esse é um desafio de um plantão, como funciona, que depois vocês podem até me informar como funciona isso melhor, ou como criar uma permanência, ou uma ação de extensão permanente para dar conta, que envolva esses alunos nesse processo interativo de acompanhar, né? Principalmente para quem está ingressando. Então, nesse sentido, a gente trabalha a partir desses pressupostos, que são conhecidos, acho que por boa parte de vocês, né? No gênero, que o gênero se apresenta como esse instrumento semiótico, um mega instrumento, né? Como dizem Schnelling e Dows, que permite o desenvolvimento, né? Defendemos a importância desse planejamento pedagógico nas atividades de escrita, e quando a gente fala desse planejamento pedagógico, que ele pudesse se estender não só a essas ações situadas dos projetos dos ateliês, mas que os professores que trabalham com escrita incorporassem esse planejamento, né? Esse planejamento. E isso vai ao encontro, de uma certa maneira, do que Carlinho, eu vou falar um pouco sobre esse conceito daqui a pouco, sobre o que Carlinho defende como alfabetização acadêmica, né? A gente vai falar um pouco desse conceito. E algo que a gente tem enfatizado nas nossas falas é esse imbricamento entre as práticas de letramento e a dimensão linguístico-discursiva da escrita acadêmica, que foi, em tese, né, assim, resumidamente, depois a Eliane pode complementar, a motivação para esse simpósio que a gente estava, essa sessão coordenada, da qual a gente participou há pouco no 13º CBLA, né? Porque eu costumo dizer para meus orientandos que o gênero, a teoria dos gêneros, ela foi muito bem recepcionada, ela entrou com muita força não só na educação básica, né, mas nas pesquisas desenvolvidas também no contexto universitário, mas entrou com muita força na educação básica. Mas o gênero também não dá conta de todo o processo, né? E aí remete ao que Carlinho defende como ações de alfabetização acadêmica, porque esse aluno que ingressa na universidade, né, egresso da educação básica, ele desconhece muita coisa, ele desconhece as rotinas dessa escrita acadêmica, e há elementos na constituição do texto acadêmico que precisam ser evidenciadas assim que ele entra, né? Não só da escrita, como de sua própria inserção na cultura disciplinar. Então, a gente tem procurado usar o gênero como esse mega instrumento, né? A gente não pode fugir disso, mas a gente tem que pensar também nessa dimensão da materialidade textual discursiva, linguístico-discursiva. E aí eu trago 2 citações de Carlinho, que ela vai dizer exatamente isso, né? Que é o que é a alfabetização acadêmica. Conjunto de noções necessárias para participar da cultura discursiva das disciplinas, assim como nas atividades de produção e análise de textos requeridas para aprender na universidade. E uma outra citação que é essa: processo pelo qual se chega a pertencer a uma comunidade científica e ou profissional em virtude de haver se apropriado de suas formas de raciocínio instituídas através de certas convenções do discurso. E aí vou dar destaque a 2 termos aqui, né? Quando ela diz noções necessárias
para participar da cultura discursiva das disciplinas e a necessidade de se apropriar dessas formas de raciocínio através de certas convenções de discurso. Ora, o aluno que ingressa, ele desconhece esses elementos da cultura disciplinar, né, do curso em que está ingressando, e desconhece também essas rotinas, essas convenções do discurso. E aí eu só reforço o que Carlino diz, que a tradução o letramento acadêmico, esses dois conceitos, alfabetização e letramento acadêmico, para essa autora e para outros autores do Chile, da Argentina, e a gente está seguindo eles, eles não são equivalentes, eles se relacionam, mas se diferenciam. Se diferenciam nesse aspecto que remete a essa dimensão ensinável, né? E é isso que a gente precisa mais e mais enfatizar. Nesse aspecto, que tanto se refere às diferentes culturas disciplinares e a essas rotinas já escritas, é que a gente reflete, questiona, né? Até que ponto se lê e se escreve do mesmo modo? Por quê? Essas reflexões são de Gonzalez e Ibanez, mas vão muito na direção do que a gente tem, por onde a gente tem se guiado, né? Então, os modos de escrever e de ler não são iguais em todas as disciplinas, porque existem essas rotinas que se diferenciam. E a gente tem observado isso nos dados, né? Nos dados, a gente tem analisado artigos, relatórios, resumos de diferentes áreas de conhecimento e percebe que há diferenças significativas entre as culturas disciplinares. Isso remete a um outro questionamento. Como se aprende a ler e a escrever academicamente? O que é necessário para fazer isso corretamente? Ontem mesmo, numa turma de metodologia, eu estava conversando com meus alunos, inclusive eu gosto de pegar os feras, né? Aqueles que estão ingressando, e ver como é que eles percebem essas singularidades. Então, para eles, algo, né, que, para quem tem mais vivência com essas práticas de escrita, que desenvolve mais esse letramento acadêmico, citar o outro é algo, de uma certa maneira, incorporado. Para quem está ingressando, não. Né? Como desenvolver atividades de paráfrase? A paráfrase é um processo extremamente rebuscado, que implica leitura e escrita. E aí eu faço uma provocação, depois vocês vão ficar pensando nisso, ao longo, né, eu acho que aqui há uma diversidade, né, pode ser que tenha da graduação, da pós-graduação, quem já tem bastante experiência, mas aí eu faço uma provocação e deixo para vocês pensarem em que momento da formação de vocês a paráfrase foi tematizada numa perspectiva didática, né? A gente vai se inserindo, não é naturalmente, a gente vai se inserindo a partir do momento que ingressa num projeto de pesquisa, que participa de um grupo de extensão, ou que vai, enfim, vai começando a elaborar o TCC, com a orientação do professor para, olha, você não está citando bem, como é que você vai citar e tal. A gente vai desenvolvendo isso assim, na tentativa e erro, né? Não há um espaço, aí volta ao título da minha fala, não há, assim, a institucionalização desse espaço para dar conta desses processos básicos que Carlino enfatiza tanto, né?
Porque a escrita acadêmica ela tem características específicas que você não encontra numa escrita, normalmente não encontra numa escrita não acadêmica, né? Mas isso é fácil para o aluno perceber de início, de imediato? Não, não é fácil, né? Um outro questionamento nessa direção é como se relaciona a aprendizagem dos temas de uma disciplina com a aprendizagem de leitura e escrita dessa disciplina. Trocando em miúdos isso, né? A gente tem observado que, digamos, o que se requer como competência leitora numa disciplina da área de saúde não é necessariamente a mesma habilidade ou competência que se requer no curso de letras, por exemplo, ou de filosofia, por exemplo, porque esses modos de ler e de escrever vão se diferenciar a partir desses paradigmas, né? Dessas representações de ciência. E obviamente, né? É uma limitação que a gente tem, claro, a gente não tem como interferir, né? O professor que trabalha no curso de letras, ele pode, numa determinada disciplina, atender, né? Alunos de diferentes áreas, mas ele vai ter uma limitação em compreender o que é valorizado como aprendizagem de leitura num curso de engenharia e o que seria valorizado no curso da área de saúde, por exemplo, né? Porque os modos de ler e de escrever se diferenciam, né? Inclusive, a gente tem discutido muito no ATA, a partir desses estudos, né? Digamos, um estudo de caso, como conseguir elaborar um enunciado da área, deixa eu lembrar o que a gente elaborou recentemente. Elaboramos na área de saúde, elaboramos na área de física, tentando observar o modo de raciocínio e de evidenciação de uma determinada resposta a um enunciado, né? O que é que eu posso antecipar a vocês aqui, que eu não tenho um dado para exemplificar? Mas na área de linguística, né? Por exemplo, que a nossa compreensão ela se dá muito a partir da elaboração de conceitos, né? Então, a gente faz referência a um conceito, a gente remete a um determinado autor, a gente pode exemplificar. Será que esse processo se desenvolve da mesma forma na área de saúde, na engenharia? Certamente não. Então, é nesse sentido que a gente pensa, né, que a gente tenta investigar essas diferentes formas de compreensão atreladas às diferentes áreas de conhecimento expressas na materialidade. E aí eu trago isso está lá na nossa página, né, que o nosso interesse em investigar a escrita acadêmica não é só pensar na escrita acadêmica em si mesma e por ela mesma, mas é pensar nessa dimensão interacional, as motivações, o seu contexto, os usuários, e tendo em vista esse maior desafio, que é pensar a escrita pedagogicamente, em que aspecto ela pode ser compreendida e democratizada. Então, isso retoma o título, mais uma vez, né? Estruturando a fala pensando nisso. Esse desafio e essa persistência. E aí, logo do ato, né? E eu fui na página do LAC e peguei esse trecho que está lá para a gente refletir um pouco, né? E buscar essas identificações
entre os laboratórios, entre os ateliês. Então, está lá do LAC, né? Do ponto de vista da pós-graduação, os desafios também são muito grandes. Olha, a gente estava falando há pouco na graduação, nos alunos que estão ingressando, que desconhecem certas rotinas da escrita acadêmica, e aí a gente vê que esses desafios também existem na pós-graduação, né? Pois mestrandos e doutorandos tampouco dominam os gêneros acadêmicos que são solicitados nesse contexto. A exemplo, né, do projeto de pesquisa, relatório de qualificação, dissertação, tese, artigo científico, entre outros gêneros, inclusive os orais. E aí, retoma a provocação, para a gente pensar. Se na pós-graduação, e não é só a partir da percepção do que está lá na página do LAC, não. É a partir dessa percepção que é compartilhada por outros laboratórios em outros contextos. A gente também identifica esses problemas na pós-graduação, né? Isso vai revelar muito da trajetória de letramento, do percurso de letramento de cada aluno. Mas isso é algo que é bastante frequente, né? E aí a gente fica pensando, o que da escrita exatamente? Qual a lacuna? Será que é no modelo do projeto de pesquisa? Há modelos de projeto de pesquisa? Quando a gente submete a um edital de mestrado, doutorado, está lá disponibilizado um modelo, né? Assim, também há modelos de relatório. Os alunos têm, no caso que a gente tem investigado mais, os relatórios de iniciação científica, tem lá um modelo. Relatório de qualificação, a tese, dissertação, artigo, a gente sabe como se estrutura, porque a gente lida com esses textos. Então, o que é que mais complica na hora de começar a escrever, né? Então, é aí que eu digo que a gente... outra provocação, né? Tem algumas questões que o gênero não dá conta desse processo, não dá conta desse processo. Tem uma tese que foi defendida o ano passado por um orientando meu, Hermano Oliveira, e ele não investigou no contexto, né, de pós-graduação, alguns foram entrevistados, mas ele buscou basicamente alunos da graduação, para entender como é que eles compreendem um texto, um texto que é bem avaliado, um texto que não é bem avaliado, a que isso se deve, e mesmo que eles estejam situados no mesmo gênero. Então, o que é que leva a ser considerado um texto bom ou um texto não muito bom? É uma dimensão que não está situada só no nível do gênero, né? Trago também que está na página do LETA, o Laboratório de Leitura e Escrita de Textos Acadêmicos, esse que foi criado recentemente lá na UFCG, e alguns dos objetivos eu trouxe aqui para a gente pensar. Subsidiar atividades dos cursos de letras, língua portuguesa e pedagogia, e de outros cursos dessa instituição, ou fora dela, no que se refere à leitura e à escrita de textos acadêmicos. Promover o conhecimento e o aprofundamento do aprendizado pertinente à leitura e à escrita de textos acadêmicos. Desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão, individuais e coletivas, com foco na leitura e na escrita de textos acadêmicos. Observem que, de uma certa maneira, entra em harmonia com o que a gente prevê lá no ATA, o que vocês estão desenvolvendo aqui no LAC, e se a gente fosse fazer um levantamento também dos outros, da página dos outros laboratórios, a gente ia perceber essas similaridades, né? Que o grande desafio é esse, é promover
esse conhecimento, esse aprofundamento, e volta a provocar. Esse aprofundamento, esse conhecimento, não está sendo desenvolvido, né? Não está sendo desenvolvido quando o professor da disciplina X solicita um artigo. O que é que está faltando na solicitação desse artigo numa determinada disciplina? Depois a gente vai discutir sobre isso, né? E é aí que também apresentei essa ilustração na minha fala de agora há pouco, para mostrar como a gente tem compreendido esse processo, né? E aí eu me apoio em Broncar, no capítulo que ele fala, né? Da análise das condições de produção, a análise dos textos. Esse é uma metodologia de abordagem descendente que vai dar conta, né? Parte, né? Desses pré-construídos, e eu incluo, né? Nessa abordagem descendente, incluo os elementos da cultura disciplinar, porque a gente não pode pensar a escrita acadêmica como uma representação homogênea, ela é diferenciada, e se a gente está enfatizando a dimensão didática, a gente tem que pensar nesses outros interlocutores, como eles entendem a escrita e a leitura, né? O que é priorizado em cada área. Levando em conta essa situação de produção dos gêneros, que a gente pode correlacionar com os eventos e as práticas de letramento, e aí eu volto ao que a professora Florência Miranda apresentou lá na sessão, porque o que é que leva ao aluno, um aluno já conhecer o que é uma biodata ou não? É mais a inserção dele, né, nessas práticas. Será que ele já foi solicitado a elaborar isso? Eu vou relatar também algo para vocês, que uma intervenção no Instagram do ATA, um aluno disse lá que terminou o curso, concluiu o curso e nunca preencheu um currículo Lattes, né? Que é algo bom. Quem se envolve com um projeto de pesquisa, até também um projeto de extensão, acaba, né, preenchendo seu Lattes, criando um Lattes, mas nem todo mundo vai ter essa demanda. E acontece isso, de ter um aluno que terminou o curso e não conhece o Lattes, não tem o Lattes. A mesma coisa, a biodata, né? Será que a biodata, todo mundo vai passar por essa necessidade de elaborar uma biodata, de participar de uma publicação, ou enfim, né? Então, a gente tem de levar em conta, obviamente, as situações de sócio-históricas, né? Sócio-interacionais, os eventos, e não pode deixar, né, de lado a dimensão, que isso já está implícito aí, a dimensão externa e interna da ação de linguagem, que vai se materializar no texto empírico, que são essas singularidades sócio-subjetivas, que dizem respeito, né, como o nome está dizendo, tanto ao social, ao entorno, ao contexto, tanto quanto a dimensão enunciativa subjetiva, que vai estar evidenciada nessa construção linguístico-discursiva. É na escolha por um determinado verbo, é na utilização de um determinado pronome, é como você vai introduzir a voz de um outro autor, como você vai exemplificar. É nesse momento aí que começa, de fato, esse espaço de vivência com a escrita, de manuseio com o texto. E é aí que falta, né? Que faltam esses espaços de vivência. Eu estou usando esse termo. E faço uma correlação, tento fazer uma correlação aqui com os mundos formais habermasianos, que é também um dos pilares do interacionismo sociodiscursivo, né? Então, a gente tem essa dimensão social, que representa a teoria, eu estou usando
nesse sentido, a teoria, a prescrição, os modelos, o que eu falei para vocês. A gente não tem modelos de projetos, a gente tem modelos de projetos, porque, né, o gênero ele é um pré-construído, ele se apoia naquele acervo, né, social. Você não inventa um gênero, você recorre aos gêneros que estão relacionados às esferas de atividades. Então, existe, tá? Só que não é suficiente, né? E aí eu faço essa correlação com a dimensão desse mundo objetivo, essa experimentação, essa vivência com a escrita, que a gente precisa atuar aí também, né? E isso está me fazendo rever a prática no contexto desses alunos que estão ingressando, né? De pensar, para além do gênero, eles precisam mobilizar esses movimentos, vou dizer movimento retórico, movimento discursivo, quando está lá numa citação de Demo, que diz que a escrita acadêmica ela precisa ser fundamentada, né? Evidenciada a partir das falas de autores mais experientes, a gente precisa construir esses espaços para que os alunos vivenciem esse processo, né? Não é dizer, olha, isso aqui está vago, melhore isso. Não, tem que ter essa vivência. E é por isso que, às vezes, a teoria, obviamente, ela está lá, ela é fundamental, mas a gente precisa criar esses espaços de vivência, que é o que, né, a proposta dos laboratórios, dos ateliês. E esse subjetivo, a dimensão subjetiva, que diz respeito à internalização, porque enquanto esse aluno não internaliza esse processo, internalização, a ressignificação do que significa construir um posicionamento autoral. Isso é muito bonito, né? Às vezes acontece numa banca de avaliação, seja de TCC ou mestrado, e algum avaliador diz assim, olha, está faltando você aí, você precisa se mostrar mais. E aí o aluno fica, né, seja concluinte da graduação ou mestrando, será que ele entende muito bem o que é isso, né? Há vários estudos que dão conta desses processos de construção da autoria, seria uma lista interminável de autores, colegas do Grupo Alter, do GT, que tem investigado isso, e quanto mais a gente investiga, mais percebe que são processos muito complexos, né? Como é que esse aluno vai, ao longo de sua formação, ele vai construir essa sua autoria, né? Há espaços para que isso seja desenvolvido, né? É também uma outra provocação para vocês. Eliane, eu não sei mais o meu tempo, mas vamos lá. Vá me avisando aí. Então, são os desafios, né? Desafios e a persistência de pensar em articular teorias, né? Nesse processo de formação, com vistas à internalização dessa prática, tá? Mas pensando nessa transposição didática, que força a gente, né, a pensar assim, olha, eu vou introduzir um texto, o que é que eu faço? O que é que eu, como professor, eu estou me incluindo nesse grupo, né? O que é que eu faço para que esse texto possa, que a leitura desse texto possa ser mais efetiva? É pensar nessas estratégias, tanto para a leitura como para a escrita, porque essas duas coisas vão caminhar muito, né, é uma interface, leitura e escrita, caminham juntas. Então, será que a gente está pensando, né, está pensando nessa dimensão didática, quando solicita a leitura e um resumo, né? Nem sempre, nem sempre. E aí eu
eu me incluo nesse grupo. Nem sempre a gente faz isso, tá? E, em função disso, eu trago outras reflexões, né, que a gente já tem divulgado, tanto nas redes sociais, porque eu acredito que a divulgação dessas informações, né, de uma maneira mais leve, menos rebuscada, ela também atua aí nesse processo didático, né, para mostrar isso, né, que a escrita de um texto acadêmico não começa com a escrita de um texto acadêmico científico, porque tem muitas outras etapas que antecedem, né? Quando você decide lançar o primeiro enunciado, escrever o primeiro parágrafo, tem muita coisa que antecede essa prática, e eu acredito que seja nesse sentido, né, que a gente pode atuar, nós como professores, pensando nessas atividades que antecedem, tá? Mostrando que, e a gente diz isso, está lá no livro do TCC, entre teorias e práticas de TCC, que o TCC ele vai se construindo ao longo do curso, né? Em cada atividade de escrita, nessas atividades específicas que fundamentam como elaborar uma argumentação, uma exposição, como retomar um conceito, como se referir a um conceito, é ali que você começa o seu processo, né? E já estou caminhando para a finalização, para a gente poder conversar. A gente tem mostrado que exatamente o gênero só não dá conta. A gente tem discutido que, no caso do artigo científico, porque o texto que a gente publicou foi sobre artigo científico, mas isso a gente pode ver em outros gêneros também. A gente está defendendo o artigo científico como um gênero caleidoscópico, porque ele comporta outros gêneros em sua composição, né? A gente tem lá um momento de resumir, momento de resenhar, uma retomada de elementos que estão no projeto de pesquisa, né? Há movimentos que são comuns, e é exatamente por isso que a gente reforça essa noção de que trabalhar determinados movimentos retóricos, vou dizer assim, movimentos retóricos, no texto acadêmico, ele fortalece a escrita como um todo, né? Na hora que você está escrevendo o artigo, mas também no momento que você está fazendo a resenha, são essas operações, agora eu lembrei, são essas operações, esse gerenciamento da escrita que Hermano, esse meu orientando, que defendeu a tese dele, discute na tese, né? Que a gente tem que procurar construir uma autonomia no aluno para desenvolver esse gerenciamento. Que vai, né? Aí eu trago a ilustração, que vai implicar nessa tessitura, porque é uma trama, seja em qual gênero, tá? Seja em qual gênero. É um processo que vai mobilizar essas operações de coesão, de conexão, que não podem ser minimizadas, né? E nem sempre o aluno desenvolve essa prática, essa vivência, tá? E a lapidação do texto, né? Para mostrar que é um processo, que deve ser oferecida a oportunidade desse aluno de rever seu texto, de construir, né, esse diálogo. A gente sabe que é difícil, mas é esse diálogo que está sendo estimulado a partir das ações dos laboratórios, né? Um canal de apoio para dialogar, mostrar um texto, como é bom a gente mostrar um texto para alguém, né? Não só que seja um especialista, mas aquele com quem a gente possa dialogar, porque nem sempre
a gente percebe as lacunas. Na verdade, a gente tem muita dificuldade para perceber as lacunas do próprio texto. Assim, a gente não teria, né, a gente que já é professor, que está nessa estrada há muito tempo, assim a gente não teria artigos recusados, porque é um processo contínuo, né? E esse leitor faz bastante falta. E aí eu vou finalizar, agora eu vou finalizar. Retomo um artigo que está publicado, meu e de Evandro Leite, com quem a gente tem trabalhado, né? Não sou, foi me orientando, mas a gente tem trabalhado, também está vinculado ao ATA, e a gente pontua isso. Parece-nos indicativo, então, que os elementos de natureza linguística que configuram a materialidade textual discursiva integram-se a aspectos sociocomunicativos e constituem uma dimensão ensinável. Então, a gente tem que enfatizar isso, né? No processo didático da abordagem dos gêneros, portanto, imbricam-se todos esses aspectos, fazendo-se necessário contemplar situações de reflexão e revisão textuais, por meio das quais o uso efetivo dos elementos da materialidade textual seja também exercitado. E talvez seja esse o maior desafio para essa maior persistência nas atividades dos laboratórios, tá? Então, agradeço. Aqui estão, para quem ainda não conhece, os links da nossa página, das contas no Facebook e no Instagram. E algumas referências. Muito obrigada. Gina, obrigada e parabéns por essa excelente conferência. Já vi muitas pessoas aqui falando, né, sobre isso. Queria lembrar a todos para preencherem o formulário do Google Forms para o certificado e vamos abrir para o período de questões. Vocês podem colocar a mãozinha aí, talvez facilite. Tem participantes aqui do ATA, viu? Que legal. Quem, Regina? Tem Marcela, Uhum. abra a mãozinha aí, Wesley, quem mais? Deixa eu ver. Porque às vezes não aparece para todo mundo. Que legal. Oi, Do Marcela. LAC, tem muita gente, estou vendo quem eu reconheço aqui, né? Do LAC. A Pauline, o Marco, que precisou sair, a Andressa, Jaci, Monique, não sei se eu já falei, enfim, e outras pessoas que eu nem, talvez nem tenha prestado atenção ainda, né? Oi. Então, Oi, acompanhada de gatinho. eu tenho uma pergunta, mas eu queria deixar vocês fazerem as perguntas primeiro. Eu acho que eu vou fazer a minha pergunta enquanto vocês vão pensando na de vocês, tá bom? Bom, Faça, porque aí o pessoal vai se animando para perguntar é, alguma coisa também, né? Quebrando o gelo. isso, exatamente. Então, o que eu ia comentar com você, eu tenho também pensado nesses gêneros, assim, eu tenho pensado muito nos gêneros que ajudam a produzir outros gêneros, que é uma coisa. Eu tenho pensado também nos gêneros que contêm outros gêneros. E eu estava pensando no artigo científico que você colocou, da ideia do calidoscópio, né? E eu fiquei pensando no que você colocou, também é uma provocação para a gente pensar juntas. Eu concordo com você em relação ao resumo, ao abstract, né? Porque o artigo contém um abstract. Bom, em relação à resenha, eu acho que todos os gêneros acadêmicos contêm a resenha, uma tese, uma dissertação, na parte teórica, o que que é? É uma resenha dos textos teóricos, né? Quer dizer, não deveria ser só uma resenha, porque se for só uma resenha, existe uma crítica também. Às vezes a gente participa de uma banca e a gente fala, olha, tua parte teórica ficou muito só uma resenha.
tem que ser um pouquinho mais do que uma resenha. Mas, enfim, mas eu acho que isso daí são vários, acontece em vários gêneros acadêmicos. E o projeto de pesquisa, como estando dentro do gênero artigo, eu não sei se eu entendi, porque, assim, claro, a ideia da pesquisa está ali, como vai estar em todos os outros, vai estar na tese, na dissertação e tudo. Mas será que a gente poderia dizer realmente que o projeto de pesquisa está ali dentro? Enfim, eu acho que é uma questão para a gente discutir, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse âmbito aí do letramento acadêmico é isso, quais são os gêneros que ajudam a produzir outros gêneros e quais são os gêneros que estão contidos, que é um pouco isso que você trouxe do caleidoscópio. Mas, enfim, só para a gente lançar uma discussão. Não, é uma provocação boa. Inclusive, a gente tinha até pensado em rever, né? Aquele artigo foi publicado em 2016. E, na verdade, na época a gente estava usando microações de linguagem. E aí a gente está revendo, se tiver a oportunidade da gente rever, atualizar, porque o que a gente está defendendo é que existem, digamos, essas operações de argumentar, evidenciar, justificar, esse processo, ele perpassa toda a escrita, não é? E pouco se empreende atividades nesse sentido. E daí você chega numa situação de ler um texto acadêmico, uma sessão em que a gente espere que haja uma justificativa, ou que haja uma evidenciação de um contra-argumento. Eu estou falando, não estou nem falando em gênero, estou falando nesses movimentos, né, que fundamentam a escrita, que a gente diz assim, olha, isso aqui está bem fundamentado, isso aqui não está, cadê a evidência? Então, são esses aspectos que perpassam tudo. E daí você tem, no artigo, aquele momento da sessão de metodologia, por exemplo, que é o que estaria relacionado mais tipicamente a um projeto, se bem que o projeto, a metodologia, ela visa o futuro, e no artigo vai visar o que foi, de fato, desenvolvido. Mas isso foi trabalhado lá, né? Uma justificativa, que a justificativa tanto está lá no projeto, como está no artigo. Então, são esses movimentos que, para além do gênero, poderiam ser mais exercitados com os alunos na escrita, né? E aí, uma vez, a gente fez uma atividade, uma disciplina da pós, que era exatamente abordar um tema não acadêmico, um tema, assim, não é que não seja acadêmico, mas um tema, assim, que a gente, a princípio, não identificaria como acadêmico. Por exemplo, amor, saudade, solidão. Mas como abordar isso academicamente? Então, para abordar academicamente, você aciona determinadas características da escrita que para que elas sejam acionadas, você precisa conhecer, né? Então, o primeiro ponto seria formalizar uma tese, um ponto de vista inicial, e, a partir daí, justificar, evidenciar, remeter a outros autores, enumerar. Então, será que os alunos que vão escrever, esses mesmos alunos que eu falei, que essa turma que está essa turma inicial de metodologia, eles disseram que o professor de literatura solicitou um ensaio para discutir a posição do herói, isso é em literatura, né? Então, deixa eu recuperar um pouco. A posição do herói em determinadas obras e relacionar essa concepção de herói em diferentes perspectivas teóricas. Vocês acham que isso é fácil?
não é fácil. Não é fácil para ninguém. E aí, se eles não têm uma noção, olha, pode ser ensaio, pode ser artigo, aí eles estão dizendo que é um trabalho monográfico, não importa o rótulo, importa o que eles vão mobilizar em termos desse processo de escrita, de dizer, olha, identifiquei o herói tal, esse herói se vincula à perspectiva de herói de tal teoria, mas como é que ele vai fazer isso? O gênero dá conta? Não dá. E aí, nesse ponto, Eliane, eu acho que, de fato, eu vou conversar com as autoras, né, que escreveram comigo o artigo, para ver se a gente pode usar um outro termo, mas a ideia permanece, é aquela, é pensar nessas microações que entram na composição dos textos e o que é que a gente pode fazer para exercitar com os alunos, né? Exercitar isso. Eu achei ótima. Eu vi que tem 2 perguntas, mas eu só vou terminar aqui para depois passar para as perguntas que foram feitas no chat. Mas, assim, foi ótima a tua resposta, Regina, porque mostra o quanto a gente tem preocupações comuns, né? E qual que eu acho que é a questão? Durante muito tempo, antes da abordagem dos gêneros, né, ensinava-se o que era, vamos ensinar a escrita, né? Então, ensinava tudo que tinha a ver com a escrita. Tem muitos lugares que não fazem assim. Só que essa postura também, ela também tem seus limites, porque não é, a escrita não é sempre igual, segundo os gêneros, né? Bom, agora, de fato, como você falou, existem algumas operações de linguagem que são semelhantes para vários gêneros acadêmicos. Quando a gente entra na esfera do letramento acadêmico, a gente tem muitas semelhanças de operação de linguagem. E aí, o que a gente começou a fazer, estou pondo aqui no chat, é a dissertação de uma ex-aluna, Ana Paula, que ela trabalhou com as operações de linguagem que eram semelhantes entre o resumo e a resenha. A resenha não é que assim, você sabe fazer um resumo, você não sabe fazer uma resenha, mas você precisa ter desenvolvido algumas capacidades de linguagem no resumo para você fazer uma resenha. Então, ela tentou ver isso, que transferência existe. E eu acho que uma das saídas, né, para a questão do letramento acadêmico seria essa, seria a gente investigar, analisar e descrever quais são as operações de linguagem transferíveis para quais gêneros. Mas sem eu esquecer os gêneros, para não cair nessa perspectiva, que era a perspectiva antes dos gêneros, que era, não importa, vamos ensinar a escrita acadêmica como se ela fosse, como se ela perpassasse todos os gêneros, que também não é real, né? Então, eu acho que se a gente se coloca desse ponto de vista, quais são as capacidades de linguagem necessárias, as operações linguageiras que eles têm que desenvolver para poder produzir outros gêneros, né? Então, acho que se a gente se coloca desse ponto de vista, fica mais fácil, né, da gente encontrar um ponto de equilíbrio entre o gênero e as operações que são semelhantes, né? E aí também pensar nas diferenças, porque o que acontecia antes da perspectiva dos gêneros era aquela ideia homogeneizante de que quem sabe escrever sabe sempre escrever, independentemente dos gêneros, o que não é real, né? Então, acho que agora a gente está tentando pensar num ponto de encontro. E pode ser isso, né? Pelas operações de linguagem. Exatamente. Agora tem 2 perguntas, não sei se você viu, Reginaldo, Jocélio. Essa dificuldade da escrita não será ausência de disciplinas do ensino básico? Sim, Como no ensino no chat, superior? né? Deixa eu ver. Isso, pode dar uma Certo, olhada você e vai respondendo, eu não preciso ler, tá? Todo mundo tem acesso. certo. Jocélio, né? Isso, deixa eu ler. Essa dificuldade da escrita não será a ausência de disciplinas do ensino básico, como no ensino superior, que prioriza o ensino da escrita com gêneros textuais, como também científicos, pois metodologia... Certo, certo. Muito boa pergunta. Jocélio, a respeito disso, tem a dissertação, lembrei da dissertação de Guilherme. Guilherme também me orientando, do ATA, e ele desenvolveu uma experiência maravilhosa com os alunos do ensino médio, do 2º ano.
tem se falado muito ultimamente, né, na divulgação científica, artigo de divulgação, popularização, e daí que ele fez esse trabalho com os alunos dele. Os alunos leram um artigo de divulgação científica, aliás, eles leram um artigo científico e escreveram um artigo de divulgação a partir do que eles leram. E foi, assim, uma experiência muito produtiva, porque toca nesse ponto que você diz, assim, é possível trabalhar determinados elementos da escrita acadêmica na educação básica? Sim, é possível, né? Isso pode ser introduzido, com certeza. Tanto é que foi uma experiência bastante positiva. Esses alunos de Guilherme, com certeza, terão bem menos dificuldade do que outros que não vivenciaram isso, né? Isso pode ser feito, isso já está contemplado da BNCC. Agora, é um grande desafio, porque mesmo que esteja, essa orientação esteja na BNCC, Guilherme enfrentou até críticas de colegas, né? Por que você vai trabalhar isso? Né? Isso é coisa lá da universidade. Então, mas é possível, é possível. Tem outro orientando meu do mestrado profissional que está trabalhando o relatório. Os alunos participam, né, daquela experiência nas aulas de ciências e estão elaborando um relatório. Então, a gente está vendo como é que esses textos, a gente ainda vai analisar a primeira versão, o que é que eles estão apresentando para que a gente possa investir nisso, nessas atividades de introdução dessa escrita, né? Para lidar com esses valores, essas rotinas, essas rotinas discursivas que são características. Então, é possível, sim. E essa dificuldade... Agora, da minha geração, eu estava olhando assim, né? Quando eu entrei na universidade, entra, sim, completamente às cegas. E vai aprendendo na luta, né? A gente que luta para conseguir se ajustar a esse modelo, leva muito para trás, mas sempre vai. Agora, se isso puder ser didatizado, melhor, né? E os gêneros estão aí, porque ajudam muito, mas é como eu falo, ajuda, mas não é suficiente. Deixa eu ver, não sei se respondi, né? Acho que sim. Cristiane. Passar para a próxima ali, né? Obrigada, Cristiane. Obrigada. Como professora para outros cursos, vejo que um grande desafio é lidar com a leitura e escrita de textos acadêmicos e científicos de outras áreas, né? De que forma promover um letramento acadêmico mais eficaz nesse contexto? É um grande desafio, viu, Cristiane? Mas eu vou antecipar. Cadê o pessoal daqui? A gente está trabalhando, está em gestação ainda, né? Está, assim, embrionário, um livro, né? A gente está nessa fase de planejamento, tentando dialogar com esses professores de diferentes áreas, pensando em estratégias de como abordar um conceito que seja essencial na área da saúde, um conceito que seja essencial, sei lá, na engenharia, enfim, como conduzir atividades pensando nesse público, né, esse público de outras áreas. E que o professor poderia priorizar? Como elaborar uma questão, um enunciado? A gente tem um livro muito bom, que é Denise Lino, que focaliza a elaboração de enunciados voltados para o ensino de língua portuguesa, né, na educação básica. Aí a gente está pensando assim, como um professor da área de saúde, como um professor da área de história, poderia ter uma orientação de como elaborar um enunciado numa prova, uma abordagem para um texto, de que maneira nós, da área de linguística, podemos ajudar, mesmo que a gente não seja especialista nessa área.
a gente está pensando nisso. A Alessandra também está aqui, a Alessandra Miranda, que também é minha orientanda. Vamos ver o que é que dá, né? A gente está com essas ideias, a gente está construindo, porque uma outra coisa que eu acho que a gente precisa avançar muito, e aí eu dirijo também, não só para você na pergunta, Cristiane, mas para todo mundo que está aqui, para a Eliane também, eu acho que a gente tem que dialogar muito com colegas de outras áreas. A gente acaba se isolando, a gente fala muito para os pares, para os nossos, né, para os nossos colegas da cultura disciplinar. E eu acho que a gente pode colaborar muito, né, desde que haja essa interlocução. Tem uma pesquisa em andamento, Marcela também, doutoranda, ela está trabalhando com professores, né, Marcela, de outras áreas, física e matemática, para entender como é que eles percebem essas dificuldades de leitura, de escrita, como é que eles podem atuar, como é que eles atuam na orientação de textos, né, desses alunos. Então, assim, esse é um baita desafio, a gente está começando. Só para falar sobre essa questão do trabalho com outras disciplinas, quando nós fizemos, eu e a professora Marília, que é coordenadora do laboratório, a gente foi para a Universidade de Michigan, para o Streetland Center of Writing, e lá existe muito esse trabalho. É um sonho, assim, né? Eles construíram isso, né? Com muito tempo, construíram um trabalho com outros professores de outras disciplinas. E eu acho que é fundamental, né? A gente aqui está engatinhando, mas um dia chegaremos lá. Eu acho que a gente, se tiver uma última pergunta, né? Senão, a gente poderia encerrar, porque já estamos aqui. Mas se tiver alguma última pergunta, alguém que quiser. Ou comentário, pergunta ou comentário. Todos assinaram, todos entraram no Google Forms. Você quer copiar de novo, Pauline? E colocar aí de novo o Google Forms, caso alguém tenha perdido? Só para a gente não ter problema com a presença, né? Bom, a Jaci, que eu falei, quem sabe, ela tem uma pergunta, não? Estou só agradecendo a conferência. Eu agradeço também a acolhida, tá? Espero que, de fato, tenha provocado, né? Com certeza. Eu acho que a ideia é muito de provocar, né? Com certeza. Acho que contribuiu muito, né? E fez a gente refletir bastante sobre essas questões. Então, eu agradeço novamente todos que estão aqui, e principalmente você, Regina, foi muito bom. Eu estou parando a gravação e vai ficar disponível